Olá, meus irmãos e amigos, estamos nessa série de estudos sobre o tema Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Hoje, nós, dando essa sequência, vamos estudar a carta que Jesus ordenou que fosse enviada à igreja ou ao anjo da igreja em Tiatira. Tiatira foi uma cidade da Ásia Menor e que tinha uma grande relevância naquela época. Segundo alguns estudiosos e pesquisadores, a cidade fora fundada em 250 ou mais antes de Cristo. Passou por um abalo sísmico que destruiu totalmente e posteriormente ela foi reconstruída pelo Império Romano e então ficou aquela frase, aquele slogan, Tiatira, cidade fraca que ficou forte. E essa cidade tinha uma relevância muito grande no Império Romano, porque era uma cidade comercial. O comércio era algo muito forte na cidade de Tiatira. Naturalmente que os seus moradores usufruíam desse grande comércio e muitos cresceram e prosperaram financeiramente. A Igreja de Cristo em Tiatira, porém, sofreu uma série de dificuldades em função da prática dos moradores daquela cidade na valorização do comércio, da riqueza, da prosperidade e, consequentemente, como havia em outras cidades, as questões morais e espirituais também estavam presentes. A carta de Jesus à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja e, por conseguinte, a todos os membros da igreja, tratam dessas questões. Então vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 até o verso 29. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta, a quarta, que a gente já tem aqui estudado, essa carta é uma das mais longas cartas das 7 escritas por João, a mando de Jesus, às 7 igrejas. Tiatira fazia parte da Ásia Menor. Como falei antes, era uma cidade muito famosa pelo seu comércio. Mas o que Jesus fala aqui não é sobre a cidade.
A carta é para a igreja, para o líder daquela igreja. Cristo não entra nessa questão do modus operandi, do jeito de ser da cidade, mas Jesus chama a atenção da igreja de Tiatira pelo dever da igreja de estar comprometida com o Senhor e com a sua obra. Isso vale para nós hoje. Em qualquer lugar do mundo, a igreja de Jesus, onde ela se encontra, no bairro, na cidade, no estado, no país onde ela está inserida, a igreja tem que estar comprometida com o Senhor. Então, o que Cristo fala para os cristãos, a partir do pastor da igreja, sobre a vida do povo de Deus? A primeira coisa, como a gente já viu nas cartas anteriores, é como Jesus se apresenta. Diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas ou como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A gente pode observar que Jesus vai fragmentando aquela apresentação que foi feita no primeiro capítulo, quando João descreve a pessoa de Jesus. Aqui Jesus vai descrevendo para cada realidade eclesiástica, para cada contexto eclesiástico, algumas de suas características. Ele diz, aqui fala, estas são as palavras do Filho de Deus. De fato, Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Ele nasceu de Maria, ele teve como pai adotivo José, mas ele foi concebido ali no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E tornar-se-á Filho de Deus por adoção todo aquele que crê em Jesus. Mas aí Cristo fala, aqui, estas são as palavras do verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso quer dizer o quê? O olhar de Jesus. Jesus alcança a todos. Jesus tem o poder de olhar para as pessoas e realmente, como ele disse um pouco mais à frente, conhecer a mente e o coração de cada um. E os pés como bronze reluzente. Esse poder de Cristo sobre tudo e sobre todos, a autoridade que ele tem para realizar os propósitos que há no seu coração. Diz aqui uma coisa muito interessante, o que Cristo fala sobre a igreja de Tiatira, através do seu pastor aqui chamado de anjo da igreja. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Então Jesus aqui apresenta algumas qualidades que aquela igreja tinha, e são várias. Conheço, diz ele, as tuas obras. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa, operante, que realizava as obras do Senhor. Conheço o seu amor, diferentemente da igreja de Éfeso, que, pelas razões que já explicamos, havia deixado seu primeiro amor, havia se esfriado na relação com Jesus e uns com os outros. Aqui Jesus destaca a prática dessa igreja. Conheço o seu amor, e aí ele completa a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Então a gente observa essas qualidades: as obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. A igreja, portanto, tinha fé e amor, era uma igreja atuante, era uma igreja que realmente praticava a palavra do Senhor, o amor do Senhor, e ao mesmo tempo era uma igreja perseverante. Quando a gente ouve ou lê essa palavra perseverança, nós imaginamos a dificuldade que a igreja estava enfrentando, mas apesar de tudo isso, permanecia realmente fazendo a vontade do Senhor. Quando a pessoa tem compromisso com Deus, continua servindo ao Senhor, apesar das dificuldades. Mas quando a pessoa não tem compromisso com Deus, faz das dificuldades justificativas para não fazer. Por que você não adora a Deus? Porque a igreja está fechada. Por que você não testemunhar? Porque eu não estou mais reunido com o povo. Então, durante a quarentena, que foi muito intensa, comércio e igrejas fechados, muitos cristãos deixaram de orar, de cultuar, de adorar ao Senhor, porque a igreja não funciona. E hoje a maioria das igrejas está aberta. Mesmo assim, alguns ainda estão sem o compromisso de servir ao Senhor. A igreja de Tiatira, apesar das dificuldades, era conhecida por Jesus, pelas suas obras, pelo seu amor, pela sua fé,
pelos seus serviços e pela sua perseverança. E Cristo completa: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Diferentemente da igreja de Éfeso, que no início começou bem, ativa, realizando a obra, agora a igreja de Éfeso foi criticada porque havia abandonado o seu primeiro amor. Aí Jesus diz: olha, volta, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras. Tiatira foi o contrário. Começou talvez comedida, começou fazendo pouco, começou com pouco ânimo, mas à medida que foi passando o tempo, ela foi crescendo em ação, foi se mobilizando, e aí Jesus diz: sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Meus queridos, nós estamos saindo da pandemia em nome de Jesus. Daqui a pouco as vacinas vão estar sendo aplicadas nesse projeto de imunização no país, mas a questão toda não é o que fazer durante a pandemia, mas o que fazer após a pandemia. Por incrível que pareça, várias igrejas estão fazendo muito mais durante a pandemia do que antes. Por quê? Porque antes era o status quo, era a rotina, era a mesma coisa, sem muito empenho, mas algumas igrejas, durante a pandemia, tiveram um comprometimento maior dos membros nas ações. Vários cristãos abriram a Bíblia, como eu aqui, e pegaram o celular e começaram a expor a palavra do Senhor, não só no domingo, mas também outros dias da semana, pregando, ensinando, orando, fazendo a obra de Deus. Então várias igrejas multiplicaram o número de servos de Jesus, não porque esses foram para o templo, foram batizados e aumentou o número de membros, não, mas é porque essas igrejas espalharam, capilarizaram-se na sociedade, na cidade e fora do estado e até fora do Brasil, através da pregação da palavra de Deus. Com vocês, é como Cristo diz aqui: sei que você está fazendo muito mais, ou fazendo mais agora do que no princípio, que realmente a gente faça mais. Mas então Cristo, depois dessa palavra elogiosa, destacando as coisas boas dos cristãos em Tiatira, então Jesus agora entra com o mais. No entanto, mas, porém, ou seja, apesar de ser uma igreja ativa, que trabalha, que faz obras com fé, amor, perseverança, Jesus diz assim: porém, no entanto, diz o texto, no verso 20 de Efésios 2, no entanto, tenho contra você isto. O que essa igreja tinha ali que foi posto em destaque negativo com aquela igreja? Porque se a carta terminasse com esta frase: você tem feito muito mais agora do que antes, estaria sendo uma carta extraordinária e totalmente diferente das outras 6. Mas aqui diz assim: mas tenho isso contra você. E o que Cristo tinha contra aquela igreja? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. O nome Jezabel não é estranho na Bíblia, mas essa é uma referência muito inusitada, porque Jezabel, de fato, foi uma personagem terrível na história de Israel, principalmente no que diz respeito ao período do reino dividido. Havia 2 reinos, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, cuja capital fora Samaria. Acabe, descendente de uma dinastia, foi um dos reis que marcaram a história de Israel, mas de forma negativa. E a esposa de Acabe foi uma esposa das piores, uma mulher das piores. Era uma mulher idólatra, uma mulher egoísta, uma mulher que se rebelou contra o Senhor, uma mulher que se opôs ao ministério profético, principalmente de Elias, uma mulher que perseguiu os servos do Senhor, matando a muitos, e instituiu a idolatria a Baal, como a gente vê
no ministério profético de Elias, que começou na sua narrativa em 1 Reis capítulo 17. Essa foi a mulher de Acabe no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento, nesta carta de Jesus à igreja de Tiatira, no meio da igreja havia uma mulher cuja prática, cujo modo de agir, cujo modus operandi, jeito de ser, muito se assemelhava à mulher de Acabe, chamada Jezabel. É possível que Jezabel aqui, segundo alguns estudiosos, não seja o nome verdadeiro dessa mulher. Talvez aqui Jezabel seja apenas uma referência para que os leitores, lendo o livro de 1 Reis, capítulos 17 em diante, pudessem dizer: realmente, essa mulher aqui da igreja em Tiatira muito se assemelha à mulher de Acabe. Mas o que Cristo fala sobre essa mulher? Primeiro ele fala o seguinte, ele fala da igreja: você tolera esta mulher chamada Jezabel. Ou seja, a igreja de Cristo em Tiatira estava sendo conivente. Porque, meu querido, tolerar é diferente de aceitar. Tolerar significa dizer mais ou menos assim: eu não concordo, eu não aceito, eu não estou de acordo, porém eu permito, eu tolero. Então o pecado começa assim: você não quer, você não aceita, você não está de acordo, porém você tolera. E à medida que vai passando desse processo de tolerar, vem então no final ou no caminho seguinte a aceitação. Quer saber? Vamos aceitar. Aí começa então a estar ali sendo não só tolerante, mas participando, aceitando como uma coisa normal, como uma coisa do dia a dia. E por fim, meu querido, segundo um pastor americano falando sobre pecado, disse: primeiro a gente tolera, depois a gente aceita e por fim acaba praticando. A gente vai ver isso muito claro nessa carta de Jesus. Então diz o seguinte: você tolera aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, uma mulher que tinha uma influência muito grande naquela igreja e que dava base e fundamentos às suas ações como, entre aspas, uma mulher de Deus, uma profetisa, alguém que falava e as pessoas paravam para ouvir, para escutar os seus ensinos. E diz mais aqui: com os seus ensinos, disse lá Jesus, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Como eu falei antes, a cidade de Tiatira era uma cidade onde o comércio era muito forte. E, segundo alguns estudiosos, nessa cidade o comércio era liderado ou funcionava através de corporações. Essas corporações eram semelhantes a sindicatos, ou seja, para alguém atuar, para alguém trabalhar, para alguém ter um comércio, precisava se cadastrar, precisava fazer parte dessas corporações, desses sindicatos. E era comum que esses sindicatos, essas corporações, fizessem seus eventos para tratar das questões comerciais, as suas celebrações de festas. E nessas festas havia então duas questões: as questões morais e as questões espirituais. Como assim? Nessas festas, nesses eventos sociais feitos pelos sindicatos ou corporações, era comum a questão da bebedeira, era comum a questão da prática cultual, onde as pessoas adoravam os ídolos porque eles acreditavam que esse era o caminho, e havia a prática da imoralidade sexual. Então, a mulher Jezabel aqui, ela falava induzindo, porque diz o texto aqui, ela induz os meus servos a praticarem a imoralidade sexual e a comerem dos alimentos sacrificados aos ídolos. Tipo assim, nada a ver, é só uma festinha, nós podemos ir sem problema, a gente pode participar, a gente vai e volta, você não é comerciante, ou você não quer ser comerciante, não quer prosperar, vamos lá,
Então essa mulher que se dizia profetisa estava insuflando na igreja essa prática. Ou seja, a igreja de Tiatira estava sofrendo uma, entre aspas aqui, perseguição. Mas essa perseguição não era de fora para dentro, como aconteceu em outros lugares, onde o Império Romano, onde os incrédulos atacavam os cristãos. Aqui o mal era de dentro para dentro, era no meio. E é mais difícil você lidar com uma coisa que está ali sendo inserida, constantemente praticada no meio do povo. E aí, então, Jesus fala aqui no verso 21 de Apocalipse capítulo 2. Falando ainda sobre Jezabel, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Aqui você vê a graça, o amor, a misericórdia de Jesus. Jesus condena o pecado, mas ele quer salvar o pecador. Jezabel, com a sua má influência, com a sua prática de imoralidade sexual, de idolatria, estava induzindo os servos do Senhor a praticarem as mesmas coisas. Então Jesus chegou a falar de forma muito clara para essa mulher: arrependa-se, mude de atitude. Mas diz a Bíblia aqui que essa mulher não quis se arrepender. Quantas pessoas hoje na nossa cidade, na sua cidade, no Rio, no Brasil e no mundo têm ouvido a palavra de Deus, mas têm feito dos seus ouvidos ouvidos de mercador? Ouve de um lado, entra por um lado e sai pelo outro. Não escutam, não dão atenção, não valorizam, acham que ser crente, que Bíblia é coisa do passado, que buscar a vontade de Deus é coisa que não funciona mais. Jezabel foi avisada, foi convidada a se arrepender, mas ela não quis. E então vem o julgamento da parte de Jesus para com essa mulher. Diz aqui, no verso 22 de Apocalipse capítulo 2: por isso vou fazê-la adoecer e trarei sobre ela grande sofrimento trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Novamente, aqui a mulher que induz ao erro e os que seguem. Jesus é muito claro. Uma coisa é a tentação, outra coisa é a aceitar essa tentação. Convites para irem para esses eventos de idolatria, de prática e de moralidade, poderia chegar. Aceitar o convite é outra coisa. E Jesus então diz: sobre esta mulher haveria o julgamento, ela iria adoecer como uma forma do julgamento de Jesus para com os erros dela, mas também ele fala sobre os praticantes que vão no caminho dela. Olha, ela vai ser julgada, porque ela não quis se arrepender, mas a vocês irão ter o mesmo sofrimento se não se arrependerem. E aí então vem a palavra de Jesus no verso 23 de Apocalipse capítulo 2. Matarei os filhos dessa mulher. E aí vem a pergunta: que filhos eram esses? Na verdade, a palavra filhos aqui tem muito mais a ver com a questão da imitação dos atos do que uma questão biológica. Os filhos de Jezabel eram de fato aqueles seus seguidores, aqueles seus discípulos que seguiam seus ensinos, que não só no início toleravam, mas passaram a aceitar e por fim passaram a praticar. É aquela história do nada a ver, eu estou no controle da situação, eu vou, mas eu estou no controle. E então Jesus: se vocês não se arrependerem, terão o mesmo sofrimento. E aí Cristo fala: matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Meus queridos, as obras não salvam, mas elas expressam, elas são evidências claras de quem é salvo e de quem não é. As obras não salvam, mas ela diz quem é. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Não se colhe figos de abrolhos, de árvores espinhosas, e não se pode esperar frutos ruins ou bons de árvores ruins, nem frutos ruins de uma árvore boa. Pelos frutos os conhecereis. Quem é você, meu querido? Quem é você, minha querida? Ah, você tem fé em Deus? Aí eu pergunto, você está indo à igreja de Jesus? Você está sendo fiel ao Senhor? Você está sendo um dizimista, um contribuinte da obra do Senhor? Você está sendo testemunha do amor de Deus? Que cristão é esse que não tem o prazer de estar na casa de Deus? Eu fico impressionado, eu vejo
filas enormes no supermercado. Eu vou, por isso que eu vejo supermercado, filas no banco, as lojas de material de construção estão cheias, as oficinas também. Em todo lugar você vê gente, mas na igreja você vê bancos vazios. Ah, não vou porque não quero me contaminar. Pois é, a igreja para você é lugar de contaminação ou de possibilidade de contaminação de Covid, mas e em outros lugares? E nos outros lugares? Então pense bem, reflita sobre a sua vida. As igrejas estão funcionando, a maioria delas, respeitando aquilo que são as normas de cuidados, tanto individuais como com a coletividade. Diz então aqui o texto, no verso 24, Jesus então vai concluindo essa carta dizendo o seguinte: aos demais que estão em Tiatira, aqui ele já fala para os cristãos fiéis a ele, aos que não seguem a doutrina dela de Jezabel e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás. Ou seja, naquela igreja em Tiatira havia dois tipos de cristãos, dois tipos. Aqueles que seguiam as doutrinas de Jezabel, praticando imoralidade sexual, comendo de alimentos sacrificados aos ídolos. Eram os discípulos de Jezabel. Era uma igreja, mas essa igreja tinha esse grupo. A cidade podia ver, ele é daquela igreja, mas ele está lá, fazendo parte da festa, comendo alimentos sacrificados aos ídolos. Ele está se prostituindo em atos de adoração aos ídolos. Mas havia aquele grupo fiel, havia aquele grupo que permanecia obediente ao Senhor, havia aquele grupo que disse: não, eu não tolero, ou melhor, eu não pratico, eu não aceito e não tolero esses ensinos de Satanás, porque Jezabel diz o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui, esses ensinos aqui, são ensinos que vão deixar você muito mais especializados, são coisas que nem todo mundo sabe, são segredos espirituais que poucos sabem. Mas aí Cristo fala, esses segredos que eram reservados a poucos, na verdade eram segredos de Satanás. Quantas pessoas estão entrando no caminho, seguindo o caminho de Satanás, praticando as obras de Satanás, achando que é coisa boa e espiritual e que Deus aprova. Por isso, preste atenção, avalie bem realmente o que você tem ouvido e o que tem sido praticado. Diz o texto aqui: a vocês que não seguem esses ensinos e esses segredos de Satanás, digo, não poreis outra carga sobre vocês, ou seja, vou preservá-los. Não vou aumentar o sofrimento de vocês, não vou impor algo a mais, já basta o que está acontecendo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu próprio mal, faça a vontade do Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor, disse Jesus, em Mateus 6, 33 e 34. E aí ele completa, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Jesus disse, a vocês que têm sido fiéis até agora, permaneçam, eu virei uma segunda vez, e quando eu vier, eu quero encontrar vocês como fiéis. Em Lucas capítulo 18, terminando a primeira de duas parábolas sobre a oração, Cristo contou a parábola sobre a viúva que foi persistente diante de um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Cristo disse, por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Eu creio que quando Cristo vier, e ele virasse pela segunda vez, ele vai encontrar duas igrejas, numa mesma igreja, duas igrejas, dois tipos de cristão. Aquele cristão que está mergulhado no mundo, seguindo os caminhos de Satanás, praticando imoralidade sexual, idolatria, mas ele vai encontrar aqueles servos fiéis, obedientes, que permanecem fazendo a vontade do Senhor, que não praticam, não aceitam e nem toleram as coisas de Satanás. Pois bem, e aí Cristo então, se aproximando do final, diz assim, no verso 26 de Apocalipse 2, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Só vai governar sob a direção do Senhor aquele que aprendeu a ser discípulo do Senhor. Muitos querem ter autoridade, muitos querem dizer, eu sou cabeça e não cauda, eu mando, eu não... mas não se sujeitam
ao pastor, não se sujeitam à liderança eclesiástica, não obedecem à palavra de Deus. Querem ter autoridade, mas não querem se submeter à autoridade de Jesus. Mas aqueles que são fiéis vão agir com autoridade. Diz mais, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Ou seja, o cristão que permanece fiel, como diz a Bíblia em outros textos, vai julgar as nações infiéis. E ele então diz assim, eu lhe darei, Jesus prometeu, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi meu Pai. Ou seja, só vai agir com autoridade aquele que se submete à autoridade. Só pode ser líder aquele que foi bem liderado. Só pode realmente ensinar aquele que aprendeu. Por isso, se você quer realmente viver as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa se submeter ao Senhor e dizer não para o pecado e sim para a palavra do Senhor. E Cristo completa, também lhe darei a estrela da manhã. Alguns dizem que essa estrela da manhã tem a ver com a salvação, tem a ver com a própria presença de Jesus na vida do cristão. Eu lhe darei, ou seja, ele vai usufruir daquilo que faz parte da vida cristã que eu já prometi. E aí a palavra final diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer, meus irmãos e amigos, que a carta foi dirigida a Tiatira através do seu pastor, mas ela deveria ser conhecida por todas as igrejas. Na verdade, poderia haver um intercâmbio nesse partilhar dessas cartas de uma para com outra. Ou seja, o que Cristo falou para Tiatira deveria ser conhecimento das outras igrejas. E o que foi lá no passado está sendo no presente e será no futuro, até a vinda de Jesus. Por isso que o Apocalipse é esta mensagem que foi para aquela época, está sendo para o nosso tempo e será para gerações futuras até a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana sob os cuidados do Senhor e seja fiel a Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.